Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente ao meu canal. Eu me chamo Eduardo, moro aqui em Portugal há 1 ano e 1 mês, mais ou menos isso. Quero falar para vocês que não é uma vida muito tranquila, muito fácil, como todos gostam de falar por aí. Quero falar para vocês também que neste 1 ano e 1 mês que eu estou aqui, tem 6 meses, mais ou menos uns 6 meses que eu fiquei morando aqui sozinho. A minha história está aqui no meu canal. Quem quer conhecer, quem quer saber um pouco mais, é só ver os vídeos anteriores e perceber que eu vim para cá sozinho, que foi a maneira mais fácil que eu encontrei e mais segura para saber se era isso mesmo que eu queria, se eu ia encontrar muitos problemas aqui em Portugal e talvez não seria a forma certa de vir. Então eu fiz isso e não me arrependo pelas as atitudes que eu tomei de ter vindo sozinho para cá, porque no início é muito difícil mesmo para todo mundo. Então eu acredito se eu tivesse vindo com a minha família toda para cá, igual o pessoal fala muito de mala e cuia, eu não sei se seria, não, nem sei se teria dado certo. É um conselho, não é uma regra e cada um faz a sua vida da melhor forma. Venha sozinho. É o modo mais difícil, é o modo mais triste de vir, é complicado, eu sei disso, mas é o mais seguro. Você vindo sozinho, você vai conseguir arrumar um trabalho mais rápido, você vai conseguir um quarto para arrendar, porque o imóvel hoje em dia está muito, mas muito difícil de conseguir e não é impossível, mas é muito complicado pelos valores que eles estão cobrando. Então, venha sozinho, procure um trabalho, procure um lugar para morar, alugue um quarto e tenha certeza de que alguns 2 ou 3 meses você morando sozinho, você já vai ter a certeza se é isso mesmo que você quer para você e para sua família. A sua família e seus filhos não precisam passar pelas dificuldades que você vai passar no início. Pode ter certeza disso que eu estou falando, porque todo mundo que chega aqui passa por muita dificuldade até conseguir se estabilizar. Então, o que eu quero falar para vocês é que mesmo eu estando morando aqui há 1 ano, que eu sei que é pouco tempo, é, eu ainda não estou estabilizado. Trabalho na mesma empresa até hoje, já tem 1 ano e 1 mês. É a primeira empresa que eu entrei para trabalhar e estou nela até hoje. Um dia eu vou contar minha história, porque eu ainda estou nessa mesma empresa e se está valendo a pena continuar lá, tá bom? Venha sozinho, venha com coragem, venha com dinheiro suficiente para você conseguir se manter aqui nos primeiros meses, independente se você vai conseguir arrumar um trabalho ou não. Pode ser que você não consiga assim de imediato, pode ser que você consiga no dia seguinte, pode ser que você não consiga esses documentos tão rápido, igual muitos colocam por aí, que em 1 semana eu peguei todos os meus documentos, mas a pessoa não fala que ela pagou alguém para fazer isso e ela já veio com isso planejado antes de sair do Brasil. Então, pense nisso, que é uma forma muito segura para você, para a sua família, no momento em que Portugal está passando. Os arrendamentos estão simplesmente um absurdo, impossível de conseguir pagar uma pessoa sozinha um arrendamento de uma casa com 2 quartos, uma casa para uma família. Mas ainda é possível você conseguir viver em Portugal morando em um quarto. Não é muito confortável, você perde um pouco da sua liberdade, mas você tem um teto para dormir e para descansar. E assim você consegue caminhar, trabalhar e procurar um local mais seguro para morar, uma casa, e assim você vai tendo contato, você vai tendo convivência e uma hora você vai conseguir. Foi assim que eu fiz e foi assim que deu certo para mim. Então por isso que eu estou falando aqui para vocês a forma correta de vir para Portugal. Na minha opinião, eu penso assim. Tá? Peço que continue aqui no meu canal, se inscreva, deixe um like, que é muito importante para mim. Eu tenho muita história para contar, a minha esposa também tem muitas, e a situação dela para conseguir um trabalho não foi tão fácil como todos falam. Uma mãe com filho em Portugal é mais complicado conseguir um trabalho. Ah, mas você vai conseguir, você pode trabalhar num horário, ela pode trabalhar em outro. Ok, mas existe várias situações a qual você tem que colocar em conta. É o horário da escola das crianças,
é o horário que o pai vai trabalhar, é o horário que a mãe vai trabalhar, porque aqui você está sozinho e não vai ter ninguém para te ajudar. Então você tem que planejar e planejar muito bem para que isso também dê certo. Nesse tempo que eu estou aqui vivendo em Portugal, eu passei por algumas situações difíceis. A primeira foi eu ter alugado um quarto, né? Aqui chama arrendar um quarto. Eu mesmo falando para você que venha sozinho, alugue um quarto, mas aconteceu umas situações difíceis comigo. É o seguinte, quando eu vim para cá em Portugal, eu arrendei um quarto, fiquei morando nesse quarto por volta de uns 2 meses e o senhorio me pediu o quarto. Ele teve algum problema com a família, teve que vender a casa, o apartamento, e ele me pediu o quarto. E naquela altura eu era muito novo, que ainda não tinha, ainda sou, né? Na verdade que ainda sou, mas ainda tinha menos conhecimento ainda das coisas. Então eu tive que procurar um quarto rápido e aconteceu situações na qual eu acabei ficando no meu carro. Mas isso foi por pouco tempo, um amigo me ajudou e eu fui morar na casa dele durante um mês. E depois eu consegui arrendar essa casa, na qual eu estou aqui gravando um vídeo para vocês. E foi uma situação muito difícil. E eu imaginava se eu tivesse vindo com a minha família e tivesse arrendado uma casa, o senhorio poderia ter pedido nessa mesma condição e eu poderia estar meio ferrado. Essa é a palavra correta de se dizer. Então, por isso que eu aconselho você, venha sozinho, porque sozinho é mais fácil você dar os seus pulos, dar os seus corre, mudar de lugar, arrumar um quarto, porque você sozinho, você consegue um quarto. Você com uma esposa, o casal, já é mais complicado conseguir um quarto. Os senhorios não gostam de alugar quartos para casal. Existe arrendamentos? Existe, claro que existe. Mas não é tão fácil como parece, ok? E às vezes você vai ver na internet um anúncio de um quarto para casal, um anúncio de uma casa, um anúncio de um quarto, mas isso já foi alugado há muito tempo. Eles têm a péssima mania de colocar o imóvel para arrendar e arrenda e não vai lá e não tira um anúncio, tá bom? Então, eu aconselho vocês, porque sozinho já é complicado arrendar um quarto. Com casal é mais complicado ainda. Casal e filho é quase impossível. Não é impossível, mas é quase impossível. Então pense bem antes de sair do Brasil, ou seja, qualquer país que você esteja, vir para Portugal com a sua família de mala e cuia. Você pode ter dinheiro no bolso, muito dinheiro no bolso, mas não vai conseguir um lugar para morar. Essa é a mais pura verdade. Você, com dinheiro, com condições, você não vai conseguir um arrendamento assim que pisar em Portugal. E se conseguir, você vai ser extorquido, eles vão te pedir muitos arrendamentos, muitos calções, e todo o seu dinheiro vai ali naquele momento. Então, por favor, vejam as notícias que está acontecendo em Portugal. A situação está ficando complicada a respeito de arrendamento, porque trabalho tem, emprego não. Trabalho tem para você ganhar um salário e muitas pessoas estão pedindo 700, 800, 900 euros para arrendar uma casa. Então é quase impossível uma pessoa conseguir pagar um aluguel de uma casa aqui em Portugal, tá bom? Esse é o meu conselho. Sei que é difícil vir sozinho, sei que muitas pessoas reprovam essa ideia, mas é a forma segura de se conseguir alguma coisa. Você vir com a sua família, você vai ter uma despesa muito alta no início e todo o dinheiro que você traz do Brasil aqui vale um quinto do seu valor. Pegue o seu dinheiro, venha sozinho, que você vai ver que no início vai ser difícil, mas depois vai ter valido a pena. Foi assim comigo e por isso que eu estou aqui em Portugal até hoje e não pretendo voltar. Até agora, nesse momento, eu não pretendo voltar. Então, eu quero falar para vocês que foi essa situação que eu passei no início. Eu vim sozinho, eu fiquei sem lugar para morar no meu segundo mês, eu quase que morei no carro, fiquei um tempo no carro, um amigo ficou sabendo, foi e me chamou para a casa dele e eu fiquei lá na casa dele um mês. Depois eu entrei numa empresa aqui em Portugal, foi a primeira empresa que me ofereceram um trabalho, né? Eu fui na agência, fiz minhas inscrições, como todo mundo vai ter que fazer, vai passar por isso, porque é quase, eu não vou falar impossível, mas é muito difícil você conseguir um trabalho
direto com o dono da empresa. Você vai conseguir um trabalho direto com o dono do restaurante. Isso você pode conseguir. Com o dono do bar, restauração e tal. Hotel, mas fábrica, não. Fábrica você tem que cair numa agência de emprego, uma terceirizada, e de lá você vai entrar para a fábrica. E se o pessoal gostar de você, você continua trabalhando na fábrica com o contrato da fábrica. Aí a sua vida começa a melhorar um pouquinho, ok? Estou nessa fábrica até hoje. Tem um ano, mais de um ano que eu já estou lá e pretendo continuar lá. Depois desse tempo, uns 6 meses depois que eu estava aqui em Portugal, a minha família veio, eu consegui arrendar essa casa. Essa casa eu fiz uma ligação para o senhorio e ele me fez 3 perguntas, que foi: quanto tempo que eu estava aqui, se eu estava trabalhando e quanto eu ganhava na lata. Ele queria saber qual era o meu salário. Eu falei para ele o tempo que eu estava trabalhando aqui, que eu tinha uma família, que gostaria que minha família viesse morar comigo e eu estava atrás de um arrendamento. Então, ele me fez a proposta, me falou o valor do imóvel, né? E marcou comigo para conversar, para conhecer. E eu estive aqui nessa casa. Ela passou por uma reforma antes de eu mudar para cá, né? Ele me alugou essa casa por 550 euros. Para você ver que é um arrendamento até bem alto o valor. Mas, na realidade de hoje, 550 euros é um valor padrão dos imóveis que você vai encontrar aqui em Portugal. E vou te falar que ainda você vai encontrar imóveis muito mais caros do que isso. Aqui é um T2, como vocês podem perceber, é uma sala muito ampla, é uma casa muito boa e 550 euros não é um valor justo, mas é um valor aceitável no dia de hoje. É por isso que eu estou morando aqui com a minha família. No início eu aluguei essa casa, ele me pediu 3 rendas e um aluguel. Um arrendamento e 3 calção. Foi isso que ele me pediu, né, para que eu pudesse mudar para essa casa. E eu tinha um dinheiro, porque eu tinha um dinheiro, estava com dinheiro porque eu vim sozinho. Eu fui para um quarto, eu trabalhei nessa empresa, eu juntei dinheiro, eu fiz hora extra, a empresa que eu trabalho paga hora extra, existem algumas coisas que você pode fazer lá para ganhar um pouquinho a mais, e eu fazia esse tipo de trabalho, é um trabalho muito pesado, muito sujo, mas eu fazia esse trabalho para conseguir um dinheiro a mais para guardar, porque eu precisava de juntar dinheiro para quando me pedissem o arrendamento, eu teria, né, condições de dar o valor certo que o dono pediu aqui pela casa. Foi assim que eu consegui alugar essa casa, devido a ter vindo sozinho aqui para Portugal. Se eu tivesse vindo com a minha família, a minha esposa ia conseguir um trabalho, mas a gente ia passar por mais dificuldades, porque já teríamos chegar aqui pagando arrendamento em real, que isso é muito dinheiro. Faz as contas. Pega um mês de arrendamento de 550 euros, mais 3 meses de calção, são 2.100 euros. Faz a conversão aí e vê se você tem essa condição de vir com dinheiro já no bolso para dar para o senhorio. E a partir do momento que você pagou o senhorio, esse dinheiro existe 100% de chance de ele não voltar mais. Muitos não devolvem, muitos querem abater no aluguel para você continuar morando e abater os valores no arrendamento até você ir embora. E aí, se você fala que amanhã não está satisfeito em morar em Portugal, vai querer ir embora, você tem um contrato para cumprir. E eles não vão te devolver o dinheiro porque está no contrato. Eles não são obrigados a devolver o dinheiro, mas você é obrigado a cumprir o contrato. Você não se adaptou, você vai querer ir embora antes de vencer o contrato e esse dinheiro vai ser perdido. Pense nisso, por isso que eu falo sempre para vocês. Pense nisso, venha sozinho, que é uma forma correta de se dar certo aqui em Portugal. Quero falar para você também que está vindo ou que está planejando em vir para Portugal, ou que já chegou aqui tem pouco tempo e ainda continua vendo os vídeos aqui no YouTube. Você está vindo para Portugal. Você vem para Portugal para trabalhar, para conseguir uma casa para morar, para viver em Portugal. A pergunta que eu te faço é a seguinte: por que a maioria das pessoas que chegam em Portugal querem viver em Lisboa ou Porto? Gente, Lisboa é a capital de Portugal.
Lisboa é o lugar na Europa que tem o arrendamento mais caro. Pesquisas estão nos jornais, notícias estão aí, é só você jogar no Google que você vai descobrir. O local mais caro para um arrendamento é Lisboa, depois Porto. Por que você, que mora no Brasil, que juntou as suas economias, que pensa ter uma vida melhor, vem querer morar em Lisboa? Por favor, não faça isso. Independente se você mora em Lisboa, se você mora no Porto, se você mora em Aveiro, se você mora no norte de Portugal, se você mora no Algarve, o salário mínimo é o mesmo. 765 euros, se eu não estiver enganado, este é o valor. Com 765 euros e seus subsídios de 13º e férias e alimentação e aquela coisa toda, vai te sobrar uns 800 euros líquido por mês, 850 no máximo, se você chegar aqui para ganhar um salário mínimo. Com esse valor, você não vai conseguir viver na grande capital de Portugal, que é Lisboa, o local mais caro da Europa para se viver hoje em dia. Então, por favor, seja inteligente. Lisboa não é para o imigrante. Lisboa é para as pessoas que têm dinheiro. São os europeus, são os americanos, são os ingleses que estão vindo para cá para comprar os imóveis e viver a sua aposentadoria aqui em Lisboa, porque eles têm uma boa renda no país deles e vêm para cá com muito dinheiro. Você que vem para Portugal para trabalhar, Lisboa não é o lugar para você morar. Sabe por quê? A pergunta que eu te faço: você mora em São Paulo, você mora na Avenida Paulista? Você mora no Morumbi? Você que mora em Belo Horizonte, da capital da onde eu venho, você mora na Savassi? Lá no Belvedere? No Sion? Na Zona Sul? No centro de Belo Horizonte? Não. Vocês moram em periferia como eu morava. Não morava na periferia, mas morava mais afastado do centro. Nós não temos condições de morar na capital de nosso país, no centro de nossa cidade. Por que vocês vêm para Portugal e querem morar no centro de Lisboa? Lisboa não é para o imigrante. Você vai ser um escravo de Lisboa. Você vai trabalhar muito, vai ter que trabalhar em 2 empregos, um salário seu vai só para o arrendamento e você vai sair daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, achando que Lisboa não presta, que Portugal é ruim. Por quê? Você vive numa cidade e aonde você não mora na zona sul dessa cidade. Porque se você morasse na zona sul dessa cidade, se você morasse no centro dessa cidade, você teria condições de ter uma vida boa no seu país e não ia vir para Portugal. Mas muitos vêm, muitos descem em Lisboa e querem morar em Lisboa, querem morar no centro de Lisboa e não tem condições para isso. Não adianta. Você ganhando um salário, você não vai conseguir viver em Lisboa. Então, o salário mínimo de Portugal, ele é igual em qualquer cidade de Portugal, 765 euros. Procure um lugar mais afastado dos grandes centros, porque os grandes centros não é para você. Infelizmente, essa é a realidade e sei que muitos vão me xingar aqui nesse vídeo, mas a verdade é essa. Se você quiser viver em Portugal ganhando um salário mínimo, você vai passar por muita necessidade. Você vai ter que trabalhar em 2 trabalhos, 3 trabalhos, e depois cadê a qualidade de vida que você veio buscar? Não é? Não vai existir. Se você não vai ter nem tempo para conhecer Lisboa, por que você quer viver em Lisboa? Por favor, não façam isso. Todos nós estamos cometendo esse grande erro de querer morar nas grandes capitais, nos grandes centros de Portugal. Viemos aqui, a minha forma de pensar, viemos aqui para ter uma vida mais tranquila, viemos para aqui, para Portugal, para ter uma qualidade de vida, segurança, escola para os seus filhos e viver em paz. Então, se você for para os grandes centros, você vai ser explorado, vai trabalhar muito, 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 e no final do mês é 765 euros que você vai ganhar. Então procure um lugar mais afastado do centro, porque o salário vai ser o mesmo, o arrendamento vai ser um pouquinho mais baixo
e vai sobrar o dinheiro suficiente para você conseguir trabalhar, você, sua esposa e seus filhos, que são maiores, né? Vão conseguir guardar um dinheiro suficiente para conhecer Lisboa, para passar o final de semana em Lisboa, para curtir Lisboa, curtir Porto, conhecer Portugal. Se você for para um grande centro, você vai pagar muito e não vai conhecer o grande centro que você mora. Pense nisso. Sei que não vai gostar, não vão gostar do que eu estou falando, mas pense nisso, que essa é a grande realidade. Os próprios portugueses não conseguem mais viver em Lisboa. Eles têm casa, eles têm condições e muitos já não estão mais querendo viver em Lisboa devido ao grande custo que é morar e viver em Lisboa. Então você que desceu do avião com a mala nas costas, por que quer morar em Lisboa? Pensa nisso. É uma forma certa de pensar. Não é a forma correta de querer se dar bem em outro país. Aqui em Portugal não adianta você querer morar nos grandes centros. Você não vai ter condição para bancar o jogo. E aí você vai demorar uns 3 meses no máximo e vai voltar para o Brasil. Isso se tiver passagem de volta, porque muitos vêm para cá, não têm a passagem de volta e querem morar em Lisboa. Sinto muito. O seu planejamento está errado e você vai sofrer muito com isso. Valeu.